Saiba como o combate mental pode antecipar a sua vitória. Esse é o quadro Léo Imamura Responde e hoje falarei sobre como vencer antes de lutar. Bem-vindo a mais esse encontro na Vida com Fu. Antes de começar, quero falar com você que lançamos uma área reservada para colaboradores aqui no YouTube, onde publicaremos vídeos especiais. Mas fique tranquilo, os nossos conteúdos atuais e as respostas às perguntas dos nossos inscritos continuará normalmente. Para conhecer todos os detalhes, clique no link na descrição deste vídeo. A pergunta de hoje é de Calisson Alessandro. Mestre, gostaria que o senhor falasse do Kung Fu de Conor McGregor e de seu poder de derrotar o seu oponente mentalmente. Calisson, a sua pergunta é super interessante porque muita gente atribui a vitória de Conor McGregor sobre o nosso campeão José Aldo em função daquilo que se chama de trash talk. E por que esse trash talk foi muito importante? Porque a vitória de McGregor foi em poucos segundos, levando para muitos a impressão de que ele venceu antes de lutar. Se isso realmente aconteceu ou não, nós não sabemos, mas não há dúvida que há uma importância nisso que se chama de trash talk. E o que é o trash talk? Trash é lixo em inglês, talk é fala. Então, é uma fala de baixo calão, de baixo nível, que existe para provocar o seu adversário, criando aqui uma alteração. Não que, por exemplo, o nosso campeão José Aldo fosse já derrotado. Ele tem muito Kung Fu para que isso não aconteça. No entanto, pode ser que aquela provocação de Conor McGregor trouxe uma variação no seu julgamento, quando ele decidiu algo para A ou para B. Se ele vai avançar, se ele vai esperar o momento. Então isso tudo traz um indício de vitória para um lado ou outro. Isso é vencer antes de lutar. Por isso que quando você vai ver uma situação, veja sempre entre pré, trans e pós-evento. O pré-evento é o momento mais importante para um estrategista. Por quê? Porque é lá que existe o combate que vai decidir o combate aparente. Esse combate ele é invisível, ele é muitas vezes mental. Eu lembro uma vez que eu fui ser entrevistado por uma emissora muito importante e eu estava com muitas dúvidas em que direção que essa entrevista seguiria. Então, o que eu fiz? Eu tive o tempo, aquele momento antes de nós entrarmos no ar, eu tive a oportunidade de conversar com o meu entrevistador. E, obviamente, que tem muitos entrevistadores que escondem o jogo, outros que são mais amigáveis e outros que, inclusive, abrem o jogo, falam, eu vou falar isso, eu vou conduzir assim. Então, o que é importante? Importante é você saber de antemão o que vai ser perguntado. E foi isso que eu fiz. Eu pude, sem ser direto, entender qual que era a motivação da entrevista, como que o entrevistador iria abordar os temas que seriam perguntados para mim. E com isso, eu pude construir uma fala muito antes da pergunta dele ir ao ar. E quando ele fez essa pergunta no ar, eu já estava melhor preparado. É claro que muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes as perguntas, elas são capciosas, mas aí você também estará preparado para isso. Por quê? Porque você vê que o entrevistador, ele não abre o jogo para você. Então você fala, opa, deixa eu ir preparado
porque isso pode ir para um caminho que não pode ser ao meu favor. Então, tudo isso é muito importante para que nós percebamos, nessa pergunta do Calisson, que o combate, a vitória, ela é cunhada muito antes do início formal do combate. Aquilo que é o início formal, quando um juiz fala, vai começar, ele é apenas o transevento. E por isso que eu digo, há uma diferença muito grande entre um combate desportivo, como o de MMA, e uma defesa pessoal. Porque na defesa pessoal, você não sabe quando começa. Você tem que ter o preparo muito antes, e esse preparo, muitas vezes, ele tem que ser feito sem sabermos qual será o nosso adversário. Porque quando eu falo qual, eu estou trazendo para uma impessoalidade. Porque pode ser quem, mas pode ser também as condições. E as condições podem ser muito difíceis. Então, essa pergunta, Calisson, mostra que sim, há essa possibilidade da derrota de um oponente mentalmente. E essa vitória que pode ocorrer a partir disso, ela vem da sua capacidade de enxergar de antemão o que é um pré-evento, o que é um transevento e o que é um pós-evento. E no mundo dinâmico que nós vivemos, o pós-evento, que é aquela avaliação que você faz do que aconteceu no transevento, ela é também uma etapa que irá preparar para a seguinte, ou seja, o pós-evento de hoje é o pré-evento de amanhã. E por isso que eu sempre oriento as pessoas se prepararem antes para uma reunião, antes para um desafio, mas preparar como? É antecipando aquela situação. É a ideia da cultura da antecipação. Observe como isso é importante. Não é adivinhação. Por isso que é tão importante o estudo da situação. É aquilo que nós chamamos da avaliação circunstancial. É você perceber a circunstância, avaliá-la antes do desdobramento em si, para que você com isso tenha uma vantagem estratégica. Eu penso que muitos têm isso muito de maneira racional. Aliás, o mais famoso desportista a fazer isso foi o Muhammad Ali, mas muitas vezes as pessoas, elas próprias, se deixam envolver por essa luta mental. Por isso que a luta mental, Calisson, ela é a mais importante, porque a luta mental faz com que você também não se envolva, porque muitas vezes você quer se envolver tanto com o seu adversário que você acaba sendo envolvido e aí o feitiço volta contra o feiticeiro e você acaba perdendo mentalmente o combate porque você exagerou na medida. Por isso, cuidado. Quero lembrar aqui o caso do combate entre o nosso campeão Anderson Silva e o seu adversário Chael Sonnen, onde Chael inclusive ofendeu a esposa de Anderson Silva, ofendeu o povo brasileiro, falou uma série de impropriedades que só fortaleceram o nosso campeão. Então lembra muito que essas questões acontecem e não adianta só você ofender o outro. Isso tem que ser feito de maneira inteligente e estratégica. Por isso que muitas vezes o exagero pode provocar aquilo que em chinês nós chamamos de inversão compensatória. Aquilo que você quer demais acaba ocorrendo o contrário. Então pense bem quando nós formos entrar nesse tipo de situação, porque não é mera ofensa que vai fazer a diferença. É a maneira inteligente de entrar na mente do seu adversário e derrotá-lo mentalmente. E você,
Como é que você tem enfrentado os seus combates antes deles acontecerem? Você consegue entender a importância do combate mental antes do combate físico? Deixe nos comentários e caso você ainda não tenha feito, se inscreva no nosso canal. Nós assim poderemos ajudar ainda mais pessoas a entender o sentido amplo de Kung Fu. Quero agradecer Calisson Alessandro por sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu. Até lá!